Então, gente, aqui eu já tenho minha ferramenta do Google Earth aberta, tá? Quando vocês abrirem, vai aparecer então a representação da Terra. Vocês podem mover com o cursor do mouse, tá? Para cima, para baixo, para o lado, como vocês quiserem. Vai aparecer toda a Terra, tá? Bem bacana, bem interessante. Vocês podem também mover a partir dessa ferramenta aqui, né? Tem a bússola, mover para o norte, para o sul, para ficar na rotação que vocês querem, tá? Você pode diminuir a visão, você pode aumentar também a visão sobre o lugar, tá? Aqui ao lado, prestem bem atenção no cursor do meu mouse, tá? Aqui ao lado a gente tem os lugares, o meu eu já preparei, né? Alguns lugares, o de vocês vai aparecer em branco, tá? Mas aqui então, como eu já preparei para mostrar para vocês, aparece o nome das rotas que eu criei 3 rotas. A rota do que a gente já comentou, né? A rota do patrimônio religioso, do patrimônio educacional e as praças também, tá? Cada uma eu coloquei de uma cor, né? O marcador de uma cor para ficar mais didático para a gente. Então, as praças elas estão com marcador verde, as escolas com marcador amarelo e as igrejas com marcador em vermelho. Como é que eu consegui colocar essas cores, esses nomes, essas rotas? A gente vai aprender já já, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como que é essas rotas, tá? Quando eu clico, por exemplo, na rota do patrimônio religioso, eu clico 2 vezes sobre o nome e aí ele vai me indicar a rota em que eu cliquei. A rota é a dos marcadores. Deixa eu só. É porque eu dividi ela, o patrimônio religioso, em duas, tá? Porque eu tenho patrimônio religioso que fica. Algumas igrejas ficam muito próximas aqui no centro da capital e que são igrejas que fazem parte da educação no período da colônia. E eu coloquei aqui outra rota do patrimônio católico, né? Com as igrejas que elas não ficam muito próximas umas das outras, mas são igrejas históricas, tá? Então eu vou começar por essa primeira parte. Eu dei o nome dele de patrimônio religioso, mas a gente também pode chamar a primeira parte do ensino da educação confessional que a gente estudou, que era a educação que a gente percebia dentro das igrejas. Aqui ele me fala o nome das igrejas desses lugares que eu marquei, são bem próximas das outras, tá? Se tá com marcado amarelo é porque é um lugar que remete à história da educação, tá? Eu clico 2 vezes sobre essa rota e ela vai aparecer aqui embaixo, ver tour, tá? Tem aqui embaixo ver tour, você vai clicar e ela vai então, a câmera do Google Earth vai fazer esse passeio pra gente, tá? Automaticamente, quando você clica na rota do passeio. Aqui, ó, o Colégio Pio X, bem do ladinho dele, como eu falei, o Convento de Santo Antônio, conhecido também como Igreja de São Francisco. Mais à frente tá a Igreja de Nossa Senhora das Neves, né? E aí o Mosteiro de São Bento. O Google Earth, a gente pode clicar aqui, ó, em sair da visualização do nível do solo, tá? A gente pode clicar aqui nesse bonequinho, colocar ele na rota, que ele dá a visualização mais de perto pra gente, olha só. Então aqui a gente pode ver mais de perto essas construções, tá? Você pode clicar em sair do Street View
E pode fazer isso uma por uma, tá? Você pode ir clicando aqui, ó. Colocar o bonequinho aqui. E aí a gente consegue observar mais de perto esse patrimônio, tá? Um recurso bem legal, bem interessante. Se a gente vier para cá, eu vou mostrar para vocês como era bem próximo o Colégio Pio X, né? Que é a parte interna do... Você pode aumentar a visualização. Como era próximo o Colégio Pio X com a Igreja de São Francisco. Os nomes, colocar os nomes como ponto de referência ajuda a gente. E olha só, como eu falei, cor rosada, olha só. A Igreja de São Francisco e o colégio aqui do lado. Duas construções bem diferentes, né? Uma remete à educação confessional e a outra uma educação que queria se apartar desse ensino religioso, né? É uma construção bem diferenciada. Aqui o lugar, primeiro lugar na capital da Paraíba, destinado exclusivamente para o ensino, tá? Que antes ocorria aqui, ó, bem do ladinho dentro da igreja, e agora num lugar mais específico para isso. Se a gente vier aqui, bem pertinho da igreja de São Francisco, deixa eu sair aqui, bem para aqui, ó. A igreja de São Francisco está aqui. Na rua ao lado tem a igreja de Nossa Senhora das Neves. Em frente tem o Mosteiro de São Bento, né? E como eu falei, entre eles tem a Escola de Nossa Senhora das Neves, tá? Deixa eu só voltar de novo. Aqui o Mosteiro de São Bento. Aqui o Mosteiro de São Bento, aqui é a Igreja das Neves, o colégio, ele tá aqui, ó. Bem no meio. Olha só ele aqui. Colégio Nossa Senhora das Neves, tá? Um dos primeiros colégios para a educação das meninas. Aqui tem uma santa também, uma figura bastante interessante. Só para vocês perceberem. Aqui fica entre o Mosteiro de São Bento e aqui a Igreja das Neves. São pontos históricos que ficam bem perto um do outro. Se a gente vem para aqui ao lado, colocar o restante da rota educacional, né? Passeio para vocês verem. De novo eu cliquei na rota que está denominada Rota Patrimônio Educacional. Venho aqui embaixo. Olha só para onde está meu mouse. Clico sobre ele uma vez. O passeio da Atua. A gente tem aqui ao lado do Grupo Escolar Pedro II. Estava marcado. E aí a câmera vai fazer o passeio para a gente, tá? É uma visão em 3D da cidade, então a gente consegue ver as construções, como elas são, né? Na realidade. E esse passeio, essa rota é bem interessante porque ela vai mostrando pra gente, né? A localização de cada instituição, né? E da rua que a gente segue para chegar em cada uma delas. Eu utilizo muito, aí a gente já tem outro marco educacional. Cada marco eu coloquei o marcador com nome para a gente saber o que é cada lugar, tá? Aí o Seminário dos Jesuítas, aqui do lado, que hoje é o Palácio da Redenção. Eu coloquei a nomenclatura original, tá?
Grupo escolar Antônio Pessoa, a gente passou ao lado. Como eu falei, esse passeio ele tá acontecendo. Às vezes a câmera não foca, por causa do ângulo não foca, mas a gente pode parar a qualquer momento, ó, para ver mais de perto e clicar aqui no play que ele continua. A gente pode parar e ver. Aqui o grupo escolar Thomas Mindelo, que a gente pode parar e ver mais de perto. Depende da internet. Às vezes trava. E aí a gente volta também lá pro início, né? Mosteiro de São Bento, Colégio Nossa Senhora das Neves, olha só como fica entre um e outro. A Igreja de Nossa Senhora das Neves e o Convento de Santo Antônio. Por essa imagem a gente vê a proximidade de cada patrimônio, tá? E aí o Colégio Pio X. E vai terminar aqui na reitoria da UFPB. Deixa eu só mostrar a reitoria para vocês mais de perto. Sai do modo Distrito View. Para vocês verem a arquitetura preservada, né? Embora contenha pichações, mas a arquitetura do lugar preservado, tá? Mantém essa estrutura de antes. Que o prédio onde funcionou a primeira reitoria da Universidade Federal da Paraíba. A gente tem outras rotas que eu preparei aqui para você, que é a rota do patrimônio católico, tá? Das igrejas. Clico sobre a rota 2 vezes. A rota em vermelho, ele vai me mostrar os marcadores em vermelho. Eu coloquei a rota com a linha lilás, tá? Então, cada rota, cada caminho posso colocar de uma cor. E aí ele vai percorrendo o caminho até chegar em cada marcador, e cada marcador significa uma instituição, nesse caso uma instituição religiosa. Então eu coloquei como exemplos 1, 2, 3, 4 igrejas. A gente já viu aquelas do período colonial, Convento de Santo Antônio, Mosteiro de São Bento. A gente passou também pela igreja de Nossa Senhora das Neves. Essas rotas patrimoniais, elas vão se cruzar umas com as outras, né? Porque os patrimônios, eles têm essa característica de ficarem próximos aos outros. Aí a igreja Nossa Senhora dos Militares, construída em meados do século XX, tá? Todas elas construídas em meados do século XIX, perdão. No caso dessas igrejas, elas não são tão próximas quanto as do período colonial, né? Elas foram construídas mais afastadas umas das outras no período do Império. A gente vê mais uma vez um cruzamento entre os patrimônios. A Igreja da Misericórdia, uma das igrejas muito importantes aqui na cidade da Paraíba, de uma pessoa no século XIX, porque ela era assistencialista, ajudava muito aos órfãos. Dentro dela havia uma espécie de cemitério. As pessoas, quando morriam, né, e que tinham dinheiro, conseguiam ser enterradas dentro dessa igreja. Até hoje há túmulos de pessoas dentro dela, tá? Então é uma igreja
Também importante porque mantém um arquivo histórico, tem documentos do século XIX guardados dentro dela. Uma igreja muito importante para a gente que é aqui pesquisador da cidade de João Pessoa e que conta a história da cidade e da Paraíba. Por fim, vamos finalizar essa rota que é mais extensa, mais demorada, né? Tem cerca de 3 minutos. Igreja Nossa Senhora do Rosário. E a gente vai passeando pela cidade, né? Uma coisa que em um passeio físico não é possível, né? A gente vê tantas construções em um tempo tão curto, né? Aqui a gente está conhecendo o patrimônio religioso em cerca de 3, 4 minutos, né? Imagina você andar isso presencialmente. Você leva até alguns dias de preparo, você tem que marcar dias para, né, adentrar em cada instituição, tá? Vou dar uma pausa aqui, eu acho que a gente já conseguiu entender a questão do patrimônio. Eu vou terminar com as rotas das praças. Como algumas praças ficam longe umas das outras, eu especifiquei elas em 3 rotas, tá? Que é a Praça 15 de Novembro. A rota da praça eu marquei em verde. Praça Antenor Navarro. Aqui é a segunda rota. Essas duas praças anteriores ficam no centro histórico, essa aqui mais no centro, a Praça do Trabalho, tem um monumento de uma pedra. Uma praça que é maiorzinha, né? Que é a Praça Pedro Américo, que fica, como eu falei também anteriormente, ao lado do Colégio Thomas Mindelo, do Grupo Escolar Thomas Mindelo. Mais à frente é a Praça Venâncio Neiva, uma praça bem maior. Ao lado dela, a Praça João Pessoa. E por fim, a gente vai circular aqui pelas praças. A primeira delas, deixa o marcador aparecer para a gente saber qual é. Apareceu um marcador ali. Cada marcador desse representa o nome de uma praça, tá? Eu acabei esquecendo de colocar ali o nome nos marcadores, mas cada marcador ele tem o nome de uma praça. E agora, gente, terminando esse passeio, você pode olhar aqui embaixo a duração que o passeio contém, tá? Terminado o passeio pelas praças, quando a internet tá com a qualidade melhor, você vê melhor as construções, tá?
No caso, minha internet hoje não tá tão boa, mas ainda assim a gente consegue ver as construções em 3D. E quando a gente quer ver mais especificamente, é só ativar a modalidade do Street View, tá? Como eu vou pegar aqui o exemplo da Praça João Pessoa, tá? Eu posso pegar aqui o boneco. Isso aqui é hoje o Palácio da Redenção, que antes abrigava o Colégio dos Jesuítas, o Seminário dos Jesuítas, tá? E na frente dele a gente tem então a Praça João Pessoa. Olha só a praça. Tem algumas praças, essa aqui a gente não vê muito bem, mas aqui está em frente ao Grupo Escolar Thomas Mindelo. A gente pode ver uma questão bem atual dessas praças, que eu vou mostrar para vocês o que é, o uso que ela tem hoje. Que é esse aqui, ó, do comércio. Cheio de quiosque, tá vendo? Uma loja de flores. Cheio de... Aqui é uma avenida de comércio, tá? Então, é uma praça utilizada para o comércio. Então, terminado aqui o nosso passeio, a gente viu como foi possível traçar essas rotas patrimoniais aqui na cidade de João Pessoa, ó, se vocês verem aqui. Cada uma tá de uma cor, né? A que está inscrita em rosa tá aí remetendo às praças, a azul claro, o patrimônio educacional e azul mais escuro, o patrimônio religioso da cidade. Então a gente pode fazer essas marcações que ajuda a gente a entender onde cada patrimônio se localiza. O que eu vou ensinar agora para vocês é como fazer isso, tá? Como fazer essas marcações, colocar os nomes, construir as rotas e iniciar um passeio virtual pela cidade que você queira, tá? Então a gente vai fazer isso agora.